Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Ambiente e sustentabilidade são, por norma, os temas desenvolvidos aqui pelo nosso professor Aragão. Bom dia, professor. Segundo me segredou, hoje vamos falar sobre o ar. É isso mesmo. Hoje vamos falar do ar. E falamos do ar porquê? Porque, tal como na água, de que já falávamos, a humanidade parece ter dado, como um dado adquirido, o ar é um bem inesgotável e está sempre presente. E então utiliza-o de forma indiscriminada e irresponsável. Ora, basta um minuto sem ar, a vida humana está em risco logo de seguida. De maneira que é importante, sim senhora. E começamos a dar conta que o ar, ou melhor, o ar de qualidade, não é inesgotável. E que se ainda há, em muitas situações, já não sustenta a vida. E isto será porquê? Olha, pela existência de processos naturais, como recentemente ali o vulcão de La Vieja, os vulcões efetivamente lançam para o ar muitos compostos de dióxido de carbono, enxofre, enfim, muitas coisas que se tornam um bocado irrespirável. Mas isso são processos naturais que não podemos fazer nada em relação a eles e são muito pontuais. Mas em relação à poluição das grandes cidades, aí o homem já pode intervir, só que é difícil, não é? É a ação humana é que efetivamente pode alterar as coisas e modificá-las. E nós conhecemos, como acaba de dizer, a poluição dos grandes centros urbanos e outras situações. Mas podemos também fazer como a água. Afinal, como é que apareceu o ar no planeta Terra? É um dado adquirido que ele existe, mas teve um princípio. Agora, como é que ele apareceu? Este ar que nós respiramos agora. Na primeira metade da existência da Terra, não havia oxigênio na atmosfera que havia na altura. Já havia uma atmosfera primitiva, sim, proveniente da atividade vulcânica intensa, mas a constituição desse ar era agressiva para a vida, tal como hoje a conhecemos. Seria essencialmente composta à base de enxofre, isto por semelhança daquilo que os vulcões neste momento lançam para o ar. Suspeita-se, entretanto, pelos estudos e pelas inferências, que o homem faz uns estudos, mas também faz muita inferência, suspeita-se que foi a própria vida, e já vamos explicar porquê, quem deu origem ao oxigênio do ar que hoje respiramos. Pensa-se que a vida terá começado na Terra há cerca de 3,5 bilhões de anos. Seres unicelulares, muito pequeninos, e foram eles que há cerca de 2,4 bilhões de anos, portanto um bom bocado depois da Terra como planeta já existir, que desenvolveram o processo de tirar energia da luz do Sol. E depois é que foi a grande diferença. Usar a energia do Sol para produzir açúcares a partir da água e do dióxido de carbono, produzindo então aí o oxigênio como um rejeito, não lhes interessava para nada. Foi uma consequência desse processo físico-químico. Foi o início da fotossíntese, que se iniciou com as chamadas cianobactérias, que ainda hoje existem e continuam a bombear o oxigênio rejeitado para a atmosfera. É claro que estamos a apontar para os tais 2,4 bilhões de anos, ou seja, isto demorou muito tempo até que a atmosfera atingisse a constituição que hoje tem de cerca de 21% de oxigênio. E as ditas cianobactérias terão sido as primitivas, o facto é que ainda hoje existe e continua a fazer a mesma coisa. Transformaram o planeta nessa altura. Porquê? Porque havendo já uma fonte de energia interna, o açúcar sintetizado por elas, fizeram outra habilidade ainda. É que passaram de um ser unicelular a seres pluricelulares, mais resistentes e capazes de proteger os raios ultravioletas do Sol, que na altura chegavam na potência máxima à Terra, justamente porque não havia oxigênio. Não havendo oxigênio, não há ozono. Não havendo ozono, camada que filtra os ultravioletas, chegavam cá com toda a energia. Então pensa-se que essas cianobactérias
foram, de facto, a origem do oxigênio no ar e na atmosfera de hoje. Tendo sido esse oxigênio no ar, digamos, um motor da evolução na Terra, porque passou a haver a oxidação. Portanto, os micro-organismos, até àquela altura, não tinham uma fonte interna de energia para poder evoluir. Assim, produzindo açúcar, o açúcar queimado liberta energia e daí começou, digamos, a evolução que pensamos que permitiu realmente o aumento de tamanho e a complexidade dos seres vivos. É claro que os outros que não precisavam de oxigênio que existiam na altura, extinguiram-se. Ou seja, o que é bom para uns não é necessariamente bom para todos. É verdade, sim. Ora, o problema, portanto, este terá sido de facto a origem do ar, comparando com o momento atual em que elas cianobactérias continuam a produzir e continuam ainda também a existir. É, portanto, um micro-organismo muito antigo. Ora, mas chegamos ao problema atual. E como é que está a atmosfera neste momento? De facto, é aqui que está o problema. Tal como a água, a atmosfera, o ar, continua a existir. Só que as proporções dos gases alteraram-se. O oxigênio deve ser, como há bocadinho tinha dito, cerca de 21%. E ainda se mantém mais ou menos por aí, felizmente. Só que ao lançar na atmosfera toda uma variedade de produtos, em especial as tais nanopartículas, o ar está ficando irrespirável, ou seja, já não sustenta a vida tão bem como sustentava. O que é facto é que há uns dias, depois ao longo do ano, há uns dias especiais que a gente nota, as pessoas notam uma certa dificuldade na respiração e de uns lugares para outros diferenciados no planeta. Por exemplo, se fizermos os cálculos, concluímos que um avião quadrirreator, que são vulgares aeroportos, ao levantar voo, por exemplo, do aeroporto de Lisboa, isto, tomando em conta Lisboa e o número de habitantes de Lisboa, consome tanto oxigênio como a população da cidade respirando em simultâneo, o que é muito. Por outro lado, os organismos produtores, são os tais fotossintéticos, são cada vez menos, quer no mar, porque aquecendo a água do mar eles desenvolvem-se menos, e sabemos, e portanto, por cálculos, é científico, que a quantidade de oxigênio da atmosfera, a maior parte é proveniente dos micro-organismos fotossintéticos do plâncton que existe no mar. Ele está a ficar um bocado rarefeito devido ao aumento da temperatura e eles morrem, quer na terra, pelo desmatamento. Então, a fotossíntese fica comprometida, não é, professor? Pois, a fotossíntese em si como fenómeno, pois continua porquanto, digamos, o aumento do CO2, de algum modo até favorece um bocadinho a fotossíntese, visto que é um dos elementos-chave para que ela aconteça. Agora, o aumento de temperatura, essa é que bloqueia o processo. E o que diminui, portanto, é o número de organismos fotossintéticos, ou seja, todos aqueles, e os únicos, que libertam como rejeito, como rejeição, o oxigênio para a atmosfera. O problema, de facto, está aí, mas, até ao momento, como digo, não entramos, digamos, em crise por isso, porque o oxigênio tem-se conseguido manter cerca dos 21%, pelo menos até ao momento. Agora, portanto, o problema até não está na falta dele. É que nós, quando inspiramos, quem diz nós, humanos, pronto, pensamos por nós, mas os outros seres, é claro que inalamos o ar tal como ele está em todas as proporções, entre o oxigênio, o azoto e o dióxido, e entram essencialmente as partículas. E é nas partículas que está o maior problema neste momento, que diminui a eficiência respiratória, dado que elas se depositam nos alvéolos pulmonares dos animais e de nós em particular. Professor, tem sido uma batalha ao longo das últimas décadas, as várias convenções que têm sido feitas a nível internacional dos países a reduzirem a taxa de carbono, não é? Mas, pelos vistos, as coisas não dão grandes resultados. Ainda há 2 ou 3 dias um comentador internacional, não sei precisar quem era, mas de facto dizia que palavras têm sido extremamente bonitas. Atos, efetivamente, até agora, pois pouco ou nada. Digamos, há
há muita coisa que é política, ou seja, fica bem, não é? Claro. Mas depois acontecer, de facto, não acontece. Não acontece. Então, para concluirmos, professor, por hoje. Olha, para concluir, eu alertaria as pessoas para o seguinte. Tem dado conta, e as pessoas devem ter dado conta, que há uns pôres do sol, ultimamente, que as pessoas dizem bonitos. Olha que lindo vermelho, que lindo cor laranja, olha que lindo raiado azul, raiado até de verde. Eu não digo que não sejam bonitos, só que se olharem para isso e no dia em que isso acontecer, na hora de pôr sol em que isso acontecer, isso nem é nem mais nem menos que o resultado do reflexo do raio do sol nas nanopartículas que existem na atmosfera e que, se são verdes, dá, digamos, uma orientação de qual é o tipo de partícula que é, se é vermelha qual é, à base de ferro, se é laranjada, pois é o césio, que é a partícula radioativa que existe na atmosfera. Pôr do sol é bonito, mas olhando para ele, vemos no estado em que está a atmosfera neste momento. Dessa não sabia eu. Muito obrigado, uma vez mais, professor, pela sua sempre preciosa colaboração. Olha, pois é, digamos, são os alertas e, por outro lado, uma chamada de atenção e ficarmos, pronto, um bocadinho mais informados sobre algumas coisas. Numa próxima, avançaremos mais para o estado do ar. Olha, okay. Muito obrigado. Uma vez mais, obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.